Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim para a gente fazer esse desenho. Esse risco, ele é de uma colega nossa, olha só, a Iris Lima. Ela liberou, pessoal, o risco para a gente, eu vou deixar aí nas fotos do meu Facebook disponível para todo mundo, tá bem? Eu vou fazer esse desenho porque ela pediu para eu mostrar uma dúvida que ela está tendo, que talvez você aí em casa também tenha, de como colocar um desenhozinho assim no chão. Porque às vezes a gente pinta e dá a impressão de que está flutuando, não está encostado no chão, não está ali sobre o chão, mas flutuando sobre ele. Então, eu vou fazer o desenho tal qual eu vi. Assim, vou pintar ele. Depois eu vou mostrar para você como você pode estar dando a ideia de colocar esse desenho de fato no chão, de deixar ele sobre o chão, encostando, tocando no chão. Olha só, pelo menos assim, a maneira que eu costumo fazer para conseguir mais ou menos esse efeito. Eu vou fazer uma sombra inicial em volta do meu desenho, um fundo com azul bebê. Olha só, eu estou usando um pincel 14 cortado e lixado. Veja como ficou. Tudo isso eu passei com azul bebê. Agora, eu vou pegar o azul celeste e vou aprofundar um pouco mais. Quase sempre as pessoas colocam essa segunda sombra, colocou a primeira, né, no em volta, aquela bem clarinha com azul bebê, aí coloca essa segunda e deixa apenas isso aí. Aí sim, você terá a ideia de que seu desenho está flutuando ou que ele está sendo olhado de cima. Porque às vezes, quando a gente está olhando um desenho de cima, a gente não precisa deixar ele assim com sombras com muita profundidade, deixar cantos muito escuros. Às vezes, uma sombra bem suave no em volta dele inteiro já basta. Mas se a ideia da íris é colocar isso no chão, vamos assim dizer, como ela bem colocou, então vamos tentar fazer esse efeito. Eu vou nesses cantinhos que eu chamo de mais profundos, colocar um tom mais escurinho com esse azul celeste, lembrando, primeiro eu fiz uma sombra em volta com azul bebê, fazendo uso do pincel número 14, cortado e lixado. Agora eu estou com o pincelzinho número 8, também cortado e lixado, colocando um pouco do azul celeste, apenas para essas regiões que eu chamo de mais profundas, essa região assim, mais grudadinha no desenho, dessas quininhas que tem aí nele, principalmente. Eu vou passar um pouquinho além nessa parte de baixo, tá vendo? Passei aí na folhinha. Já que a gente quer aquela ideia de colocar o nosso desenho no chão. Ele não tá flutuando, ele não tá assim visto de cima, como só uma sombra suave em volta. A gente quer ver o encontro dele com o chão, ou desses elementos com o chão. Vou fazendo, olha, essa sombra, essa parte de baixo, observe você, que eu já vou puxando na horizontal, esse é um detalhe importante. A parte de cima, a sombra em si, o fundo, você puxa na direção que você quiser. Mas a parte que se refere ao chão, vá puxando o seu pincelzinho, levando ele na horizontal. Porque qualquer risquinho que ficar, qualquer manchinha que a tinta vá deixando, o pincel, a tinta vá deixando por aí, já dá uma ideia de chão, tá? Olha só, gente, vou passar para esse cabinho todinho. A gente, ou vocês devem ter observado, que esse desenho, ele tem um cabinho assim bem comprido, né? Algumas pessoas, às vezes, faz o risquinho assim, para que ele se estenda mais no tecido. Para não colocar muitos elementos, por exemplo, na pintura dessa barrinha, ter coisa demais para pintar, fica muito carregado o desenho, então puxa um cabinho assim mais comprido e ele vai dar a ideia de encher mais o tecido. Tudo bem que você coloque, veja só, tá lá a flor, o botãozinho, as folhas e esse cabinho aí bem comprido. Vou fazer o meu chão aí em torno dele, também passei o azul bebê em torno disso aí.
e vamos para a nossa pintura. Por enquanto, vamos deixar isso dessa forma. Vou encher essa folhinha, essa pequena folhinha, com verde pistache e vou detalhar ela com verde pinheiro. Lembrando, essa folhinha é bem pequenininha, estou fazendo uso de um pincel número 4, bem cortado e lixado. Vou usar também o número 0 para fazer nervurinhas. Você pode estar usando aí um pincel número 2 ou número 4, aquele que você gostar mais. Só não pega um pincel grande, porque essa folha é bem pequenininha. E também não leva muita tinta, para não ficar acumulada um monte de tinta, tá? Vou marcar, olha o centro, deixando assim um lado mais escurinho, o outro mais clarinho. Esse meu tecido, vocês veem que ele é um tanto áspero, mas dá pra gente fazer uma boa pintura aí também. Para essa folhinha maior, eu vou passar nos lugares que eu quero assim mais luminosidade, uma poção de amarelo bebê. Olha só essas duas. E vou terminar de encher minha folhinha com verde pistache. No lugar que tem o amarelo bebê, você toma cuidado para não puxar demais o verde pistache e não sumir com esse tonzinho mais clarinho que a gente precisa para ela, tá? Tá vendo? Eu emendei as tintas, mas ainda ficou aparecendo lugares mais clarinhos. Com o verde pinheiro, você vai detalhar a sua folhinha. Você pode detalhar em volta, do jeito que a gente fez na pequenininha, por todas as bordas, passando um pouquinho desse verde pinheiro, espalhando assim, olha, ele para cima desses outros verdes, emendando aquela emenda curtinha. Ou você pode fazer um lado mais escurinho, outro mais clarinho. Vamos fazer essa, que é maiorzinha, para você poder observar melhor. Assim, toda cheinha, toda escurinha as bordas. Para o centro, eu também vou escurecer um pouquinho. Arrumar um pouquinho isso aí. E vou escurecer um pouquinho o centro da minha folhinha. Olha só. Feito isso, a gente deixa ela aí paradinha e depois a gente vai colocar as nervuras. Não esquece de colocar umas nervurinhas. Olha essa. Os pontos que eu estou escurecendo. Pouquinho verde pinheiro já tá bom, não precisa levar muito. Para você não acabar crescendo demais essa tinta na tentativa de emendar e não sumir com esses tons mais clarinhos. Essa região aí de cima, eu vou deixar ela com mais luminosidade, ao contrário da outra folhinha. A gente pode brincar bastante com essas folhinhas. Você não tente fazer todas iguais, pelo contrário, use os mesmos tons, mas tente fazer sempre uma diferente da outra, um detalhe ou outro, para deixar mais interessante o seu desenho, não ficar aquela coisa que olhou uma folha e já viu todas. Pincelzinho 0, vou fazendo as nervurinhas. Você pode ir fazendo umas nervurinhas, uns contorninhos assim na parte de fora da folhinha. Não um contorno lado a lado, mas um contorninho aqui, outro ali, fica bom, tá? Essas folhas são pequenas, procure não colocar muitas nervuras. Bom, gente, olha só essa parte aí de cima. Aqueles contorninhos meio perdidos que eu costumo colocar, tá vendo? Um pouquinho aqui, outro ali. Essa daí também vou colocar as nervurinhas. Coloque nesse cantinho mais escuro, vai aparecer. Não é porque tá mais escurinho que você esquece ele, pelo contrário, coloque também. O cabinho delas, eu vou fazer todo com verde pinheiro. Olha só, você pode ir marcando. Se você quiser colocar um toquezinho do amarelo bebê, do verde pistache, com uma luminosidade, tudo bem, mas fica bem a seu critério. Eu vou deixar o meu assim escurinho mesmo.
Essas outras são um pouquinho maiores, quanto maior, melhor de trabalhar. Eu vou colocar luminosidade no encontro de uma com a outra. Luminosidade com o amarelo bebê. E vou terminar de encher as duas com o verde pistache. Essa outra eu vou deixá-la assim mesmo, toda com verde pistache, tá bem? Feito isso, vamos agora detalhar com verde pinheiro. Sempre pouquinha tinta, pincelzinho pequeno. Devagar, não tenha pressa para você não borrar sua pintura. Vou colocando aí umas sombras, não precisa colocar lado a lado, mas essas regiões que se encontram embaixo da flor ou embaixo da outra folha, é bom a gente colocar uma sombra mais marcada. Essa parte aí também vou escurecendo, vou fazer ela sem me preocupar de imitar as outras. Na hora de você pintar as suas folhas, fique bem à vontade para ir colocando os detalhes que você quiser, independente de ser as folhas de uma mesma flor, de uma mesma plantinha. Enfim, você apenas coloque os tons parecidos ou iguais. E vá fazendo suas folhas de forma bem aleatória, bem tranquila. Se ficarem com uma tonalidade mais escura, outra mais clarinha, uma com mais sombra, outra com mais luz, não importa, é assim mesmo. Olha só, aquela dali ficou um pouco mais escuro o centro, essa daí eu já vou fazer ela com mais luminosidade, porque ela está por cima, ela está numa região assim mais aberta, que recebe mais luz. Essa parte que está embaixo da pétala, vou escurecer bem. Vou escurecer o centro. Mas não vou levar muita tinta para não deixar ela escura demais. Essa parte que vai de encontro ao chão, também vou escurecer. E não vamos esquecer de colocar as nervuras. As nervuras a gente vai colocando com o nosso pincelzinho número 0 ou 00. Só lembrando, na hora de você colocar suas nervuras, se estiver muito difícil de fazê-las, você pega um pouquinho da sua tinta, coloca uma gotinha de água, mas é uma gotinha mesmo, gente, bem pouquinho. Mistura para ela ficar um pouquinho mais líquida, que vai ficar bem mais fácil para você fazer isso, para você conseguir puxar a tinta assim. Só não coloque água demais, senão o tecido vai absorver essa tinta e não vai ficar pintura alguma. As nervuras não vão aparecer. Vou colocar também uns contornos para essa aí, além das nervuras. Nessa hora você arruma o acabamento dela, né? O em volta, as bordas, a pontinha delas, enfim. Se ao acaso a sua nervurinha ficar grosseira, pegue um pincel limpinho e corrija, apaga um pouquinho dela, tá bom? Dá sempre para corrigir. E assim vai ficando as nossas folhinhas. Agora, vamos pintar esse cabinho. Para esse cabinho, eu vou encher ele todo com verde pinheiro e vou colocar apenas um pouco de luminosidade com verde pistache. Olha, pouquinha tinta, viu? Mais fraquinha do pincel. Esse verde pistache, você espalha para esse corte, levando tinta só bem pouquinha para a quina do pincel, e aí as luminosidades mais para essa região de cima desse cabinho. Tá vendo? Pouquinha coisa, já aparece bem, não precisa colocar demais. Tinta só de um lado do pincel vai lhe ajudar a determinar o ponto que você quer deixar esse excessozinho de tinta ou esse tom assim mais marcado, tá bem? Feito isso, colocado essa luminosidade para esse cabinho, a gente vai deixar ele aí assim.
e vamos pintar as sépalas desse botãozinho. Eu vou enchê-las com verde pinheiro, eu vou encher com pincelzinho 0 mesmo. Elas são pequenininhas, então eu vou passar a tinta com pincel 0 e vou colocar um pouquinho de luminosidade com verde pistache, também com o pincel número 0, esse redondinho. Se você quiser fazer com um pincelzinho 0 ou 2, chato, também dá para fazer com tranquilidade isso aí. Eu vou fazer com esse, uma vez que já é fininho mesmo, é um espaço pequenininho, então vai me ajudar. Estando esse galinho e essas sépalas cheinhas, vamos agora para o verde pistache, um pouquinho de luminosidade e só. Pronto, gente. Terminado isso aí, a gente vai começar a pintar as pétalas desse botãozinho. Para as pétalas desse botãozinho, eu vou usar lilás e violeta. Primeiro, eu vou fazer as de trás, que eu vou encher com violeta. Depois, eu vou colocar um pouquinho de branco. Mas, para já, eu vou colocar o violeta na parte de trás. Vou colocar o lilás para as pétalas da frente. E vamos deixar aí por enquanto. Como fica bem escuro essa região aí atrás, dá a impressão, a gente já tem a ideia de que essas pétalas estão atrás e que as que a gente vai pintar com o tom mais clarinho vai ficar na frente. Olha só essa região aí embaixo. Eu tô passando também um pouquinho de violeta para dar uma sombra nessa parte que se prende a essas sépalas. Enchi o restante com lilás e deixa lá por enquanto. Vou encher agora essas 2 pétalas da flor do Amor Perfeito. Vou pegar o violeta e vou começar a fazer uma sombra em cima desse lilás. Vai pegando um pouquinho a tinta, vai espalhando e pode ir deixando riscado se você quiser. Se não tiver ficando e você gostaria de deixar mais riscadinha essa pétala, depois você vem com o violeta quando tiver mais sequinho e reforça isso aí que vai ficar, tá bem? Para agora, a importância para mim é fazer as separações das pétalas e colocar sombra naquelas que estão por baixo. Depois a gente pode ir reforçando essa sombra até ficar a nosso gosto. Veja que é uma pintura bem básica, bem tranquila, não é muito detalhada. A minha proposta para hoje realmente é mostrar a vocês como eu faço para dar a ideia de que meus elementos, meus objetos, enfim, estão no chão. Estão realmente em cima do chão, encostando no chão. Vou passar um pouquinho de violeta em alguns cantinhos aí pelas bordas, pouca coisa. Essa parte de fora é uma região para maior luminosidade. Mas esses cantinhos que ficam assim mais abaixo, a gente pode aproveitar para brincar um pouquinho com eles, colocar um pouquinho de sombra. Só um toquezinho. Agora, vamos levar um pouquinho de branco. Vai dar mais luminosidade, vai separar melhor as nossas pétalas. Dá mais volume, dá um certo brilho para nossa florzinha. O branco, ele faz um trabalho muito bom na pintura de flores. Tá vendo? Esses cantinhos que já estavam mais claros, coloquei branco. Na outra também, vou colocar uma porçãozinha para essas regiões que já estão mais clarinhas. Você pode ir colocando esse branco e deixando ele assim mais riscado.
Não se preocupe em emendar demais essas tintas, tá? Feito isso aí, vamos pintar essas outras duas. Vamos encher tudo de lilás também. Estando elas cheias de lilás, vamos pegar o violeta e vamos detalhar. Vamos colocar esse violeta nessa região onde essa pétala se encontra embaixo dessa principal. Podemos deixar ela riscada. Vamos fazer esse processo para as duas, a mesma coisa. O meu lilás, ele está bem úmido. O violeta está se misturando muito. Depois eu vou reforçar um pouco esse violeta, para que ganhe mais profundidade as separações dessas pétalas. Olha só, a gente coloca, mesmo assim ele vai ficando clarinho, tá vendo? Ele vai se misturando, vai ganhando mais esse branco desse lilás. Eu vou fazer a mesma coisa para essas bordas. Vou escurecer alguns cantinhos, assim. Não todos, mas alguns você pode estar escurecendo. Principalmente aqueles que têm uma circunferência mais detalhada. Uma meia circunferência. Agora, com o branco, eu vou dar um pouco mais de luminosidade para essas bordas. Pouquinha tinta. Você pode ir puxando, deixando riscado ou bem emendada, fica bem a seu critério. Essa região aí eu vou deixar com a luminosidade maior aí em cima. Veja que a gente consegue mostrar que tá mais em cima quando a gente coloca esse branco. A gente faz ela se separar mais, se desprender da que está por baixo. E quanto mais você escurecer essa de baixo, esse encontro dessas duas pétalas, mais ela parece se afastar uma da outra. Olha como eu estou colocando aí a luminosidade para essa aí, respeitando esses pontinhos que eu coloquei de sombra. E agora, gente, vamos pintar essa principal. Eu diria que é a mais importante da nossa flor, porque ela é mais detalhada, ela é aquela que chama mais a atenção. Então, veja só, eu pintei essa parte de cima toda de lilás e deixei essa parte embaixo sem tinta, porque eu quero que ela fique mesmo mais escura. Lavei o pincel para tirar esse tom do branco do lilás. Peguei o violeta puro e estou terminando de pintar isso aí. Vamos emendar esses dois tons. Você pode emendar deixando riscadinho. Para você deixar riscado, vai levando o pincel assim de lado, ó, que ele vai deixando risquinhos. Veja que ganhou uma certa profundidade aí. Tá vendo? Esse centro ficou bem profundo. Com a sujeirinha do pincel, eu vou aproveitar para fazer logo uma sombra embaixo dessa dobrinha. Vou escurecer levemente aí em cima, bem curtinho, um contorninho. Isso tudo com violeta. Vou escurecer alguns desses cantinhos, assim, mais arredondados. E vou colocar um pouquinho mais de violeta, olha, para essas outras pétalas. Veja que eu vou deixando elas mais riscadas. E olha que eu tô fazendo um movimento meio arredondado em cima dessas aí de cima. Essa daí de baixo, já não tô fazendo assim, tô puxando que linhas retas, basicamente. Vou colocar branco nessa pétala de cima, igual eu coloquei nessas outras. Encher ela toda de branco no em volta. E quero mostrar uma coisinha pra vocês. Esse cantinho aí, esses cantinhos. Olha só, gente, a gente precisa arrumar essa dobrinha com um pincelzinho, às vezes, bem pequeno, porque às vezes fica bem grosseiro essas emendas.
Então, para essas dobrinhas, é bom a gente, às vezes, dar uma arrumadinha, fazer elas até com o pincel zero, se for o caso. Para que fique mais fininho, que o lado da dobrinha se emende com a parte maior da pétala. Eu tô colocando aí amarelo ouro. Vou colocar na parte de baixo um pouquinho de vermelho, pode ser vermelho vivo, vermelho que você tiver, vermelho tomate vivo, vermelho escarlate, enfim. E para a parte de cima, eu vou colocar uns toquezinhos de branco. Olha só, colocando agora um pouquinho de vermelho aí. E pronto. Dessa forma, vai ficar essa florzinha. A pintura é bem simples, bem básica, tranquila. Agora, nós vamos ver o que acontece com essa parte de baixo. Olha só como está. Não dá a ideia de que está flutuando, de que não está no chão? Embora tenhamos colocado esse azul celeste aí mais escurinho. Então, vamos fazer assim. Vamos pegar o azul marinho e vamos escurecer o encontro daquilo que a gente quer que encoste no chão e o que é o chão. Esse galinho, eu quero que ele encoste no chão. Para isso, eu vou passar o azul marinho, olha, no encontro dele com o chão. Deixando bem escurinho esse encontro e espalhando, sumindo, esfumaçando ele conforme vai se afastando desse encontro. Vai aí experimentando seus pincéis. Esse meu pincel, ele é mais durinho. É o pincel que eu costumo usar normalmente para minha pintura. Só que como já tem 2 camadas de tinta no meu tecido, e ele é mais durinho, ele não tá deixando esse azul marinho segurar direito. Esse outro, apesar de pequenininho, ele é mais macio, mas também está tirando a tinta. O que acontece? Vocês sabem que eu costumo dizer sempre, pegue pouca tinta, eu pinto com pouca tinta. Então, como eu pinto com pouca tinta, eu uso pincéis mais durinhos, porque quando a gente pinta com um pincel mais durinho, ele apenas pinta sem deixar excesso. E no caso, como já tem 2 camadas de tinta aí no meu tecido, eu preciso, olha, de um pincelzinho assim mais macio, para conseguir deixar essa tinta ficar sem sair tirando ela. Esse daí é aquele pincelzinho de cabo vermelho, de pelinho mais macio. Eu vou pegando, veja que ele agora tá segurando bem. Tá ficando bem escurinho o encontro do cabinho com o chão. E conforme eu vou me afastando, eu vou deixando esse azul marinho sumir. Vou esfumaçando ele em cima do tecido. Esse cantinho aí, eu vou deixar ele bem escuro. Seria um canto de maior profundidade. Puxe sempre na horizontal, porque dá a ideia de chão, esses risquinhos que ficam assim puxados na horizontal. Quando a gente puxa na vertical, tira totalmente o sentido do chão. Eu vou fazendo o contorno de toda essa região que eu quero que esteja encostando no chão, que dê a ideia, que passe a ideia para quem olhar para o meu desenho, de que aquela parte está encostando no chão, deixando assim bem escurinho. Depois, eu vou pegar um pincel redondo, número 2, pelinho macio também, e vou nesses cantinhos, em todas essas quininhas, que eu chamo de quininhas, vou escurecer ainda mais com esse azul marinho. Gente, é essa sombra, assim, bem mais marcada, bem mais escurinha, que dá a ideia de que a gente tá com um elemento no chão, encostando no chão mesmo. Veja você que ainda não tá pronto. Eu comecei a colocar essa sombra mais escura agora. E a gente já tem, assim, uma ideia de que parece estar tocando no chão, de que esses elementos estão encostando no chão. Não tá mais flutuando o nosso desenho. Essa parte aí não vi
eu não consigo ver quando eu tô gravando, eu não percebi que não estava mostrando para vocês de início. Mas é o mesmo processo. Eu estou colocando a porção do azul marinho e olha só, essas manchinhas, elas são ótimas de ser colocada pelo chão, tá? Deixar aquele chãozinho com algumas irregularidades. Veja que eu tô colocando além do galinho também, manchinhas, tá vendo? Essa parte aí, eu vou trabalhar um pouquinho ela. E veja que essas manchinhas, elas dão já uma boa ideia de chão. Olha como tá o nosso desenho. Mesmo assim, eu vou pegar o pincelzinho número 2, redondo, pelinho macio. Esse é um pelo de Marta. E vou colocar, aí, ó só, por esse encontro de chão e galinho, mais um pouco do azul marinho. E principalmente essas quininhas assim de folha, de pétala, eu vou colocando também para deixar mais forte ainda esse encontro, mais marcado. É bem importante que você deixe essas quininhas sem aparecer tons branco do tecido ou da sombra mais clarinha que você tenha colocado antes. Que elas desapareçam, que apareça apenas esse tom mais escuro, que dá essa profundidade, que dá a entender que esses elementos estão encostando, tocando mesmo no chão. Veja que ficou uma sombra azul aí por trás, mais suave, mas que esse azul escuro sim fez essa flor, essa folha, essas folhas, aliás, encostarem no chão. Você não precisa encostar o seu desenho inteiro, como por exemplo, colocar esse botãozinho também com a sombra, essa folhinha menor, não precisa. Deixa elas flutuando, mas o principal, deixa eles encostando no chão. Eu quero falar também com vocês que gostam de fazer esse tipo de desenho, assim, que tem um cabinho bem mais comprido, como é o caso desse, não é? Que fica um espaço, assim, muito vazio. Vocês podem colocar um detalhezinho aí, diminuindo esse vazio. Olha só, vou pegar o próprio azul marinho, você pode pegar a cor que você gostar, pode pegar aí um lilás, aliás, um violeta, um vinho, alguma cor que você goste e faz assim, olha, faz um arranjinho bem pequenininho que deixa já, diminui o vazio que fica para esse cabinho muito comprido e deixa mais bonito, deixa o teu desenho bem mais interessante. Olha só, vou fazer agora umas flores, aquelas flores de batidinhas, algumas aí em cima. Se você tá pintando um tecido de algodão assim, bem lisinho, que não seja nesse estilo que parece uma tamine, fica bem mais bonita essa pintura. Quando o tecido é mais grosseiro, a gente acaba não conseguindo detalhar muito. Veja, já coloquei umas flores aí. Vou colocar também um pouquinho de verde, como se tivesse umas folhinhas. E a gente já deixa o nosso cabinho assim enfeitado, bem mais bonitinho. Esse é o verde pinheiro. Eu tô puxando os galhinhos. E agora, com a sujeirinha, basicamente, do pincel, eu vou sair, olha, pressionando, formando como se tivesse umas folhinhas. Pouquinha tinta, não pegue muita tinta não, tá bem? E já fica um arranjinho aí. Usei o quê? Branco, azul marinho, verde pinheiro e tô colocando no centro das flores um pinguinho de amarelo ouro. Você pode colocar amarelo limão, canário, o amarelo que você tiver, não se preocupe. Só não coloca o bebê que é muito clarinho. Olha só, vou fazer mais um arranjinho aí. Você faz onde você quiser, quantos você quiser e se quiser. Eu não vou marcar esses arranjinhos no risco de íris, porque de fato ela não colocou o desenho deles, mas você veja que é bem aleatório. A gente faz onde a gente quiser, só dá fazer umas manchinhas que dá para fazer, tá bem?
Tô puxando aí uns galinhos, vou colocar uns toquezinhos também com o verde, como as folhinhas. Vou realçar com o branco. E é isso, a gente já deixa, olha, o nosso desenho mais cheinho. Vou fazer mais um cachinho aí em cima. O azul marinho. Vou pegar um pouquinho de branco para ir saindo, conforme eu vou me afastando dessa região mais central. A gente vai usando o branco, vai suavizando, vai sumindo o azul marinho, tá vendo? Vai sumindo o azul marinho para o tecido. Daí, a gente faz umas flores aí em cima. Não precisa sair fazendo um monte de flores inteiras. Veja que eu faço uma ou duas inteiras, o restante saio fazendo partes delas. Como se tivesse uma embaixo da outra. Você pode estar colocando também um toquezinho de verde por aí. Bom, Iris, eu espero que tenha ajudado você aí nas suas dúvidas. Olha, pessoal, a Iris, ela tem um canal no YouTube, o nome do canal dela é Tons e Crochê. Lá ela tem biquinhos lindos de crochê para você que gosta. Para todo caso, eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo o link do canal dela, tá? Para quem quiser ir dar uma olhada, dar uma ajuda para ela também. Se inscreve, compartilha, enfim. Bom, gente, para hoje é isso aí, a ideia de nossa colega, a Iris. O risquinho vai estar disponível, ela disponibilizou pra gente, não é? Beijos, pessoal, até um próximo, tá bem? Tchau!